Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês e suas famílias estejam bem em seus lares, né? Que vocês possam estar se resguardando aí desse vírus aí que está, né, aterrorizando aí nossa humanidade aí. Bom pessoal, como comentei na nossa aula passada, eu estaria gravando, né, para a aula dessa semana também um vídeo onde estaremos estudando os conceitos, né, ou mais alguns conceitos da nossa disciplina. E a exemplo da aula passada, eu também estarei disponibilizando um material complementar e consequentemente também uma atividade para vocês estarem exercitando. Tá joia? Bom, então vamos lá, pessoal. O que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar, pessoal, as séries infinitas de termos constantes, mas na verdade isso nós estudamos na aula passada. Mas nós estudamos alguns teoremas que pode dizer se a série é convergente ou ela é divergente. Então o que nós vamos fazer agora é apresentar mais alguns métodos que você pode fazer essa verificação. E aí eu vou reforçar o que eu falei na aula passada. Qual o método que eu vou utilizar? Se o problema não exigir, ou seja, pedir um dos métodos, você pode aplicar qualquer um, o que você achar mais fácil. Na aula passada nós vimos o quê? Nós vimos o teste da comparação, o teste da comparação de limites, lembra lá? Então hoje eu vou apresentar mais alguns teoremas, alguns métodos que você pode verificar se a série é convergente ou não. E aí cabe a você verificar ou, né, determinar qual é o melhor método que você quer utilizar. Beleza? Então, pessoal, olha só, o que nós vamos ver hoje então? Nós vamos iniciar hoje com o teste da integral. Bom, teste da integral. Como é que eu posso aplicar uma integral aí numa série, numa sequência, né? Porque lembre que uma série é ela provém ou ela surge a partir de uma sequência. Então, como que eu posso verificar isso aí? É muito simples. Mesmo porque o conceito que nós vamos precisar, vocês já viram, tá? Vocês já viram já lá no cálculo 1. E também uma parte disso daí vocês viram em cálculo 2. Então, a gente vai retomar alguns conceitos e, é claro, e a gente vai relembrar isso aí agora com vocês. Então, o que o teorema ou o teste da integral diz para nós se você pode provar ou verificar se uma série é convergente ou não? Então, veja só, pessoal. Acompanhe comigo. Então, nós temos aí, seja f uma função contínua, decrescente e com valores positivos para todo x maior ou igual a 1, então a série infinita, então veja, essa série infinita que nós já cansamos de trabalhar, ela vai ser convergente. Mas, para que ela seja convergente, a integral imprópria, tá, dessa série convergente, ó, essa integral imprópria, ela tem que existir. E ela vai ser divergente, pessoal, se quando você calcular o limite dessa integral imprópria e ela der infinito. Então, os conceitos que nós vamos trabalhar aqui são conceitos que vocês já viram. Talvez aí a questão da integral imprópria. O que é uma integral imprópria? Pessoal, uma integral imprópria é onde você trabalha com intervalos variando de uma constante a infinito. Então, uma integral imprópria é uma integral definida, onde o intervalo varia de 1 a infinito, que é o nosso caso que nós vamos utilizar aqui. Então, o que nós vamos precisar aqui é dos conceitos básicos de integral mesmo. E aí, novamente, eu sou obrigado a aplicar o teste da integral? Não, ela é uma ferramenta que lhe permite verificar se a série é convergente ou se ela é divergente. Então, se você calcular esse limite aqui, ó, dessa série, dessa integral imprópria, e ela der diferente de infinito positivo, o que acontece? Você vai ter uma série convergente. Se você calcular esse limite dessa integral imprópria e ela der infinito positivo, desculpa, pessoal, ela vai ser o quê? Divergente. Vamos ver um exemplo? Então, vamos pensar aqui, pessoal, pensa comigo. Então, nós temos um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma série que é uma série de n vezes e elevado a menos n, não é isso?
Então, nós vamos verificar se essa série aqui ela é convergente utilizando o teste da integral. Bom, só por questão de praticidade, não quer dizer que seja obrigado, como nós passamos aí cálculo 1, cálculo 2 e parte do cálculo 3 também, trabalhando com integral e sempre pensando em f de x, f de y, essas coisas, vamos só fazer uma mudança de variável. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o n aqui, ó, n vezes z elevado a menos n, ele é uma função. Ó, só transformei em uma função f de x. Então, não mexemos na lei de formação dela. Beleza? Então, o que eu vou fazer, então? Eu vou integrar essa função. Quem que é a função? X vezes z elevado a menos x, que antes era n vezes z elevado a menos n. Então, o que nós podemos fazer aqui, então? Vamos lá, nós vamos integrar isso aí. Integrando x vezes z elevado a menos x, d de x, vai ser igual a menos z elevado a menos x vezes x mais 1 mais constante. Essa é uma integral indefinida. Veja que eu não estou pensando aqui, eu não estou nem pensando aqui em trabalhar os intervalos, que é de 1 a infinito. Lembrando que, quando você vai provar pelo teste da integral, veja, eu tenho essa integral de f de x, d de x, que seria essa função, no intervalo de 1 a infinito. Só que o teste da integral pede que você calcule o limite disso daqui. Com esse limite, olha só, o seu intervalo vai de 1 a b, com b tendendo a infinito. Então, você vai usar essa notação aqui no teste da integral. Limite da integral de f de x, d de x, de 1 a b, quando b tende a infinito. Você vai sempre usar essa relação. O que vai mudar? Vai mudar somente a função aqui. No nosso caso, a nossa função é x vezes z elevado a menos x. Bom, mas voltando aqui, como é que nós chegamos nessa resposta aqui, hein, pessoal? Menos e elevado a menos x vezes x mais 1. Então, vamos lá, pessoal. Vamos acompanhar aqui comigo? Vamos fazer o seguinte. Como é que eu cheguei nessa resposta aqui? E lembrando que quando você integra, voltando na lei de formação, veja, não é limite dessa integral, que o resultado deu esse aqui em cima, menos e elevado a menos x vezes x mais 1. Isso aqui em qual intervalo? Na integral definida, de 1 até b. Mas como é que eu cheguei nessa resposta aqui? Então, veja só, pessoal. Como é que nós chegamos? Você aplica uma integração por partes aqui. Tá? Então, se você pensar na função x vezes z elevado a menos x, essa integral aqui, para chegar nesse menos e elevado a menos x vezes x mais 1, nós aplicamos aquela integração por partes. Lembra lá do cálculo 2? O que nós vimos? Integração por partes é uv menos a integral de v du. E aí lembra que nós vimos lá que tinha uma regrinha, né? uma maneira de você determinar quem era o cu? Que era o LIAT. Lembra lá do LIAT? Então, nós temos uma função algébrica e uma exponencial. Quem vai ser o nosso algébrica? Então, eu não vou calcular isso aqui para vocês, mas se você jogar lá na equação, na forma do LIAT, que nós vimos em cálculo 2, integração por partes, o resultado que você vai ter da integral dessa função aqui, x vezes e elevado a menos x, vai ser exatamente menos e elevado a menos x vezes x mais 1. Bom, então nós chegamos aqui. Então, voltando aqui, nós temos essa integral que é igual ao limite desse valor aqui de 1 até b. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer. Bom, como eu calculei a integral e é uma integral definida, por que definida? Porque é de 1 até b, então eu vou substituir. Quando eu substituo nesse resultado aqui o valor de b, ó, para x igual a b, o que nós temos? Menos e elevado a menos b vezes b mais 1. Resolvendo isso aqui, pessoal, ó, esse e elevado a menos b, como o sinal é negativo, eu posso inverter a base. Então, ficou b mais 1, olha, sobre e elevado a b. Esse menos aqui é o mesmo menos que está aqui. Ó. Esse menos do e aqui continuou na nossa fração. Bom, aplicando agora para x igual a 1. Para x igual a 1 vai ficar menos e elevado a menos 1, que multiplica 1 mais 1. Bom, resolvendo e elevado a menos 1 é 1 sobre e, está aqui. 1 mais 1, 2. Então, ficou menos 2 sobre e. Então, pessoal, veja só. Como nós podemos continuar os nossos cálculos? Então, vamos lá. Eu já tenho o valor desse cara aqui, ó, dessa integral,
quando o x vale b e tem o valor dessa integral quando o x vale 1. Como é que nós resolvemos uma integral definida? Não é o resultado do limite superior, no caso b, não é isso? Que deu esse valor menos b mais 1 sobre e elevado a b, menos o resultado do limite inferior. Nós fizemos isso aí várias vezes em cálculo 1, 2 e parte do nosso cálculo 3. Não é isso? Então, olha só, como é que vai ficar isso aqui então? Então, eu vou ter limite do valor do limite superior de b. Quanto deu? Não é menos b mais 1 sobre e elevado a b. Não seria menos o resultado para x igual a 1? Então, menos vezes menos deu mais. Joia. Então, chegamos aqui. A integral nós já calculamos. Agora, falta nós fazermos o quê? Resolver o limite. Só que, olha só, pessoal, nós vimos também, ou vocês viram em cálculo 1, que limite da soma é a soma dos limites. Então, eu posso calcular o limite separado. Posso calcular o limite de menos b mais 1 sobre e elevado a b, quando b tende a infinito, mais o limite de 2 sobre e, quando b tende a infinito. Propriedade de limites. Inclusive, nós comentamos isso aqui, que ele é aplicado também nas nossas sequências, lá na nossa aula passada. Propriedade de limites. Pessoal, então, só que tem um problema. Quando eu for resolver esse limite de menos b mais 1 sobre e elevado a b e aplicar a tendência, o que vai acontecer? Veja, eu tenho b vale infinito, então vai ser infinito mais 1, infinito, não é isso? E elevado a b, e elevado a infinito, infinito. E infinito sobre infinito é indeterminado. Então como é que eu posso resolver isso aqui? Bom, o que nós podemos fazer, pessoal? Nós podemos, então, aplicar uma regrinha chamada regra de L'Hopital. Vocês viram isso aí também lá no ensino lá no cálculo 1, tá beleza? Então, só para a gente confirmar, se nós aplicarmos o limite de b mais 1 com b tendendo a infinito, aqui em cima vai dar infinito. Se você aplicar o limite de e elevado a b com b tendendo a infinito, vai dar infinito. E infinito sobre infinito é indeterminado. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso aplicar a regra de L'Hopital. O que a regra de L'Hopital fala? Ou o que ela define? Na regra de L'Hopital, você pode derivar numerador e denominador. Então, veja só como é que ficaria aplicando a regra de L'Hopital nesse primeiro limite aqui, tá? Nesse limite de menos b mais 1 sobre e elevado a b. Depois nós vamos calcular esse outro. Então, calculando esse limite. Esse limite que nós vamos calcular. Derivando isso aqui em relação a b. Qual que é a derivada de b em relação a b? Não é 1? Qual que é a derivada de 1? Não é uma constante? A derivada de 1 é 0. Então, ficou a derivada do numerador em relação a b é 1. A derivada do denominador em relação a b vai ser e elevado a b, porque a derivada de e elevado a x não é e elevado a x. Então, de e elevado a b também é e elevado a b. Agora, aplicando a tendência, se b tende a infinito, 1 sobre e elevado a b. Se b tende a infinito, aqui no denominador vai dar infinito, não vai? Então, 1 dividido por infinito, isso vai tender a 0. Então, quer dizer que essa primeira parte do nosso limite aqui tende a 0. Joia, se nós calcularmos a segunda, pessoal, se nós calcularmos a segunda, limite de 2 sobre e quando b tende a infinito. Isso aqui, 2 sobre e não é uma constante, isso aqui não depende de b. Então, o limite de uma constante não vai ser a própria constante? Então, o que vai sobrar? O limite desse valor aqui, b mais 1 sobre e elevado a b, isso aqui tende a 0, nós provamos aqui. Limite de 2 sobre e, como é uma constante, vai ser a própria constante, 2 sobre e. Então, o resultado desse limite aqui não deu 2 sobre e? Então, veja, 2 sobre e. E, lembrando que é o número de Euler, não é isso? 2,7182. Mas 2 sobre o número de Euler não vai dar um valor diferente de infinito? E sempre que você tiver um valor diferente de infinito, isso implica que a sua série ela é convergente você aplicando o teste da integral. Então, o que vocês vão ter que dar uma revisão, né, para você aplicar o teste da integral? Não que seja obrigado a você utilizar ele, mas se você optar por aplicar o teste da integral, você vai ter que relembrar alguns conceitos de integral. Então, veja, o que nós fizemos aqui foi juntar aqui os conceitos de limite e o conceito de integral.
E, claro, relembrar a regra do L'Hopital. A regra do L'Hopital diz o seguinte: se você tem um limite indeterminado, você deriva numerador, do tipo quociente, você deriva numerador e denominador, que foi o que nós fizemos aqui, ó. Veja só, pessoal, desse limite de b mais 1 e elevado a b, com b tendendo a infinito, aplicando a regra do L'Hopital aqui, eu derivei. A derivada de b é 1 em relação a b, né? Derivada de 1 é 0, então sobrou só 1. Derivada de e elevado a b é e elevado a b, e aí nós aplicamos o limite. Beleza? Vamos ver mais um exemplo? Então, veja só, pessoal. Então, pessoal, vamos lá? Vamos ver um próximo exemplo? Bom, mas aí vamos só esclarecer uma dúvida que pode ter acontecido ou surgido para algum de vocês. Mas sempre que eu for aplicar o teste da integral, vai ser limite de b tendendo a infinito, de uma integral definida, de uma função f de x, e o intervalo sempre vai ser de 1 até b? Não, pessoal. Não é sempre vai ser de 1 até b. Né? O b vai ser o limite superior, porque o nosso vai ser o limite da nossa integral, ou o limite superior da nossa integral. Mesmo porque quem é que vai estar tendendo a infinito lá no nosso limite? É o próprio b. Agora, o limite inferior, ele não necessariamente ele vai ter que ser 1. O que acontece é que ele tem que ser um número inteiro. Ele tem que ser um número inteiro. Por exemplo, eu tenho funções que não aceitam 1. Exemplo, olha só, essa função. Essa função eu não posso trabalhar de 1 a infinito. Por que eu não posso trabalhar de 1 a infinito? Porque a função ln, para n igual a 1, ela não existe. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com o próximo valor inteiro, que quem é? É o 2. E se não aceitasse o 2 também? Então, eu iria para 3, o 4, tudo bem? Beleza? Joia, então vamos lá. Só fazendo aqui, transformando isso aqui, ou fazendo a mudança para a função f de x. Novamente frisando, o pessoal não é obrigado a fazer isso. Tá? Você pode trabalhar a sua integral em função de n, fica a seu critério. Montando a nossa integral, tá ali, a nossa integral imprópria, e colocando a condição do teste de integral. Veja, limite da integral dessa função de 2 a b com b tendendo a infinito. Beleza? Como é que eu posso resolver essa integral, pessoal? Simples. Aplicando substituição simples, que nós vimos lá em cálculo 2. Chamei de u o ln. Quem que é o d de u? 1 sobre x d de x. E ela está exatamente aqui, ó. Raiz de u, está aqui, vezes 1 sobre x d de x. Não é isso? Então, isso aqui vezes o d de u. Bom, transformando esse radical em expoente racional, ficou u elevado a meio. Invertendo a base, vai ficar u elevado a menos meio. Não é isso? Aplicando a integral de potência aqui, né? Função potência, vai ficar u elevado a menos meio mais 1. Não dá meio positivo? Está aqui, ó. Então, eu vou dividir por meio. Então, veja, resolvemos a nossa integral. Bom, resolvendo a nossa integral aqui, pessoal, eu ainda posso fazer mais alguma coisinha. Olha só o que aconteceu. Quando eu pego, então, aí eu volto lá, eu tenho limite com b tendendo a infinito, que nós resolvemos essa integral, o limite ainda não. Pessoal, divisão de fração, não conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda? Então, 2 dividido por meio não seria 2, u dividido por meio não seria 2 vezes u? Porque você conserva o u e inverte o meio, multiplicando. Então, ficou 2 vezes o u. Mas quem foi o u que nós chamamos lá em cima, né? O u lá em cima, veja, não é ln? Então, está u elevado a meio, que transformando em raiz, ficou raiz quadrada de ln de x. Então, isso aqui também nós vimos lá no nosso cálculo 2 e parte do nosso cálculo 3. E agora, pessoal, o que nós temos que fazer? Nós temos que aplicar a tendência. Então, agora eu vou aplicar a tendência. Vou aplicar a tendência para b, para x igual a b, e a tendência para x igual a 2. Então, eu ainda vou terminar. Aqui nós calculamos a integral, mas não chegamos na resposta final da integral, hein? Cuidado! Essa integral é a integral definida. Então, primeiro eu vou resolver. Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Se eu aplicar a tendência, pessoal, se eu aplicar os limites superior e inferior, veja, eu tenho limite de b tendendo ao infinito, não seria 2 vezes
essa função aqui quando x vale b, menos 2 vezes essa função aqui quando x vale 2. Então, está aqui. Então, nós aplicamos aqui os extremos, né, o limite superior e inferior da nossa integral e chegamos aí. Joia, pessoal, agora não tem mais o que fazer. Agora é aplicar a tendência, né, do limite. Aqui nós aplicamos, daqui, desse passo para cá, nós aplicamos quem? A propriedade integral definida. Substituímos o limite superior menos o limite inferior, que também nós vimos lá muito em cálculo 2 e no início do nosso cálculo 3. Agora, pessoal, aplicando a tendência, eu tenho 2 vezes ln de b. Se b tende a infinito, ln de infinito é quanto? É infinito. Raiz de infinito? Infinito. Vezes 2, infinito. Não é isso? Se eu calcular ln de 2, vai dar uma constante qualquer. Raiz quadrada de uma constante dá a própria constante. Vezes 2, continua sendo uma constante. Concorda comigo? Eu não sei quanto vale, mas é uma constante. Só que aqui eu tive infinito. E infinito menos uma constante vai dar quanto, pessoal? Vai dar infinito. Então, o que eu posso dizer dessa série? Se eu aplico o teste da integral nela, o que acontece, pessoal? Essa série ela é divergente. Então, reforçando o que nós vimos na aula, no slide anterior, o que você precisa para aplicar o teste da integral é simplesmente recordar dos conceitos de cálculo 2 lá de integral, seja integração por partes, seja integração por substituição simples, ou frações parciais, ou trigonométricas, que nós já vimos em cálculo 2, e também boa parte de cálculo 1, quando a gente trabalhou as integrais múltiplas lá. Beleza? Vamos seguir então? Pessoal, qual é o outro teste que nós podemos trabalhar? O outro teste que nós podemos trabalhar é o teste da série alternada. Bom, então primeiro vamos definir o que é uma série alternada. Pessoal, uma série alternada é toda e qualquer série que possa ser escrito dessa forma aqui, ó. Uma série, lembrando que esse n igual a 1 depende da notação da nossa série, então aqui eu estou considerando que o 1 pode ser utilizado. Então vai ser limite de menos 1 elevado a n mais 1 vezes a n. Ou limite não, né? A série. Ou menos 1 elevado a n vezes a n. Agora, qual que é a condição? A condição é que esse a n aqui sempre vai gerar um termo positivo para todo n. Por quê? Porque nós temos lá uma série infinita de termos positivos. Beleza, então o que pode mudar, pessoal? Se esse cara aqui, se esse AN aqui é sempre positivo, vamos pensar aqui nesse caso. N igual a 1, 1 mais 1, 2. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1 positivo, vezes AN dá N. Então, sempre que você tiver uma notação desse modelo, N mais 1, menos 1 elevado a N mais 1, e esse AN é sempre positivo, a sua série vai ser alternada, onde o primeiro elemento vai ser positivo, o segundo é negativo, o terceiro positivo, ou seja, os elementos de posição ímpar positivo, os elementos de posição par negativo. Quando você vier para a segunda condição, olha só, n igual a 1, menos 1 elevado a 1 dá menos 1, vezes a n dá menos a1, não é isso? Quando você pegar n igual a 2, menos 1 elevado ao quadrado dá 2, vezes a2, porque o n vale 2. Então, quando você tiver esse modelo aqui, esse AN, você tem certeza que ele é sempre positivo. Então, sempre que você tiver esse modelo, ou seja, uma série, uma sequência AN, sempre positiva, multiplicado por menos 1 elevado a n mais 1, se isso acontecer, pessoal, essa série vai ser alternada e essa série vai ter os elementos de posição ímpar positivo, de negativo e os posição par negativo. Quando ela tiver esse modelo aqui, menos 1 elevado a n vezes AN sempre positivo, você vai ter os elementos de posição ímpar negativo, de posição par positivo. Na verdade, resumindo, o que é uma série alternada? É uma série onde você tem um elemento positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo e um negativo. E assim sucessivamente. Beleza? Vamos seguir então? Pessoal, qual seria o teste da série alternada? Então, veja só, nós já sabemos quando é que uma série é alternada. Ou ela vai obedecer essa condição, veja que isso aqui estava escrito no slide anterior, ou essa daqui.
Lembrando que esse AN tem que ser sempre maior que zero. Agora, para que ela seja, tá? Para que essa série alternada, né, seja uma série convergente, o limite da sequência que define a sua série, tem que, com n tendendo a infinito, tem que tender a zero. Bom, como nós podemos verificar isso aí? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse exemplo aqui, pessoal. Eu tenho uma série, veja, menos 1 elevado a n mais 2 sobre n vezes n mais 1. Bom, aqui, claro, né? Isso aqui, ó, sempre vai ser positivo, não é? Porque o n é sempre um número positivo. Está aqui em cima. Então, eu só tenho soma. Então, automaticamente, isso aqui vai ser sempre positivo. Concorda comigo? Beleza. Então, eu já sei que isso aqui vai ser uma série alternada. Porque eu sei que isso aqui sempre é positivo e está multiplicando por menos 1 elevado a n, que é uma das condições que nós temos lá em cima. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu não tenho certeza que isso aqui, ó, que esse valor do n mais 2 sobre n, que multiplica n mais 1, eu não tenho a certeza que isso aqui seja positivo. Porque se ele não for positivo, ele fura a condição de ser alternada lá em cima. Concorda comigo? Ó? Onde a n tem que ser maior que zero. Então, como que eu posso provar que ela é alternada? Quando você pegar que o AN mais 1 for sempre menor do que o AN. Então, como é que nós podemos provar isso aí? Então, veja só, pessoal. Estou dizendo que ela é alternada porque nós conseguimos perceber que nesse caso em específico, isso aqui sempre vai ser positivo, porque o N é sempre um número positivo. Então, ela é alternada. Mas vamos provar isso para qualquer um. Vamos pegar esse mesmo exemplo aí. Então, veja só. Vou verificar se AN mais 1 é menor do que AN. Então, AN, quando eu pego aqui, pessoal, e passo esse AN dividindo aqui, vai ficar AN mais 1 sobre AN, que é menor do que 1. Então, sempre que você fizer a razão do AN mais 1 sobre AN e for menor do que 1, automaticamente, se ela tiver essa condição de menos 1 elevado a n ou menos 1 elevado a n mais 1, a série vai ser alternada. Vamos fazer então? Então, primeira coisa, vamos calcular esse AN mais 1. Calculando esse AN mais 1, pessoal, então eu vou somar 1 aqui, ó, vai ficar n mais 1 mais 2. Então, n mais 1 mais 2 dá n mais 3, beleza? Aqui no lugar desse n, não vai ficar n mais 1? Tá aqui. Aqui não seria n mais 1, que dá n mais 2. Joia. E embaixo, no denominador, eu vou repetir quem? A própria série, que é n mais 2 sobre n, que multiplica n mais 1. Divisão de fração, pessoal, o que eu faço? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, ó, conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. O que nós podemos fazer? Simplificar esse n mais 1 por esse n mais 1. Concorda? O que resultou? Resultou em quem? Em n mais 3 sobre n mais 2 vezes n sobre n mais 2. Concorda? Multiplicando aqui, pessoal, não vai ficar n vezes n dá n ao quadrado, 3 vezes n, 3n. Multiplicando n mais 2 vezes n mais 2, você vai chegar em n ao quadrado mais 4n sobre 4. Olha só, pessoal, quando você pensa nessa fração, esse numerador aqui, do jeito que ele está escrito, e esse denominador, para qualquer valor de n que você pensar, esse numerador não vai ser sempre menor do que o denominador? Bom, se vai ser sempre menor, divisão de um valor menor por um maior não vai dar um valor menor do que 1? Concordam comigo? Então, por exemplo, dividindo 2 por 3, vai dar 0, alguma coisa. Então, nós provamos pela condição de AN mais 1 ser menor do que AN, ou você pode utilizar aqui, ó, AN mais 1 sobre AN menor do que 1, que essa série é alternada. Olha só. Então, eu provei que isso aqui é igual a isso, que é menor do que 1. Então, provado que para qualquer valor de n, isso aqui sempre vai ser positivo. Por que se ele vai ser sempre positivo? Porque eu verifiquei que a condição de ser alternada é verdadeira. Não é isso?
Então, aqui não precisaria ter feito, porque nós sabemos que é n, está sempre somando e esse n sempre vai ser positivo. Mas caso você tenha aqui um sinal negativo em algum momento, você consegue verificar se a série é alternada se você desenvolver esse método aqui. Mas, ou então você aplica os valores n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e você vai verificando os elementos. Então, se você pegar e aplicar aqui, você também vai ter. Por exemplo, n igual a 1 vai dar 3, 1 mais 1 é 2, vezes 1, 2. Então, 3 sobre 2. Vezes menos 1 elevado a n. Isso aqui vai dar menos 1, dá menos 3 sobre 2. O próximo vai ser positivo, o outro vai ser negativo, o próximo, entendeu? Vocês vão fazendo a alternada aí. Bom, mas verificando que ela é alternada, o que nós podemos fazer? Vamos verificar se ela converge ou não. Agora, se ela converge, o que acontece, pessoal? O limite dessa sequência, com n tendendo a infinito, isso tem que tender a zero. E aí a gente volta na nossa aula passada, que é bem simples. Ó. Então, aqui está a definição, novamente eu coloquei para vocês. Essa é a nossa série infinita. Então, vamos aplicar o limite nela. Pessoal, aplicando o limite, veja, aplicando o limite nela, limite de AN com n tendendo a infinito. Isso aqui tem que tender a zero. Então, só substituir, ó, AN. Aqui eu coloquei AN, tá, pessoal? E usei o N aqui, foi só no erro na hora de digitar. Então, eu tenho N mais 2 sobre N mais 1. Vamos calcular isso aqui, vamos desenvolver isso aqui. Ó, aqui não tem como resolver nada, numerador, manteve. Apliquei a distributiva n vezes n, n ao quadrado, n vezes 1, n. Beleza até aí? Vamos resolver esse limite. Como é que eu resolvo um limite com n tendendo a infinito? Nós também vimos na aula passada. Nós vamos dividir tudo pelo maior expoente do denominador. Então, veja só, pessoal. Dividindo tudo por n quadrado, ó, por n quadrado. Dividir n por n quadrado, 2 por n quadrado. Aqui nós chegamos n quadrado por n quadrado, n por n quadrado. Simplificando isso aí, pessoal, quem que sobrou? Sobrou 1 sobre n, mais 2 sobre n quadrado, sobre 1, porque n quadrado por n quadrado dá 1, 1 sobre n, que dá para você simplificar aqui, beleza? Aplicando agora, pessoal, a tendência, o limite tendendo a infinito aqui. 1 sobre infinito, tende a quanto? Tende a zero. 2 sobre n ao quadrado com n tendendo a infinito, tende a quanto? Tende a zero. 1 sobre, ó, esse aqui, 1 é uma constante, limite de 1 com n tendendo a qualquer valor é 1. 1 sobre n também não vai tender a infinito. Então, em cima sobrou 0 dividido por 1. Não foi? E 0 dividido por 1 é quanto? É 0. Então, o que nós podemos provar? Nós provamos que a série é alternada, lá no slide anterior. E agora nós provamos que, além de ser alternada, ela também é convergente. Ela é convergente, tá, pessoal? Então, não necessariamente uma série alternada ela é convergente, beleza? Então, para que você verifique que a série alternada é convergente, você tem que verificar primeiro se ela é, né? Se a razão entre AN mais 1 sobre AN é menor do que 1, que foi o que nós fizemos na aula passada. Tá, beleza? Agora, você já provou que a série é alternada ou você identificou elemento a elemento, foi montando os elementos, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A20, e você verificou que ela está alternando? Beleza, aí agora você vem para o limite. Tá? E eu aplicar o limite nós já fizemos várias vezes aí na aula passada e vamos repetir esse processo mais algumas vezes ainda até terminarmos esse conceito de séries infinitas. Beleza? Vamos seguir então? Bom, e agora? Se eu sei, então nós já vimos que tem o teste da integral, tem o teste da série alternada, tem o teste do limite, que foi na aula passada, o teste da comparação. Qual dos testes que eu posso usar? Você vai escolher qual o melhor teste para você, beleza? Bom, então nós sabemos que a série é convergente. Beleza, aplicando qualquer um dos testes que nós vimos. Agora, eu quero saber se essa série é absolutamente convergente ou se ela só é condicionalmente convergente. Como é que eu posso fazer isso? Então, veja só. Primeira definição. Uma série AN diz-se absolutamente convergente se a série, ó, olha só,
Uma série só vai ser convergente se o modo, se a série do modo dessa sequência também for convergente. Então, o que acontece? Você calculou essa série aqui, todos os elementos dela convergem. Você calculou o módulo de cada elemento e também converge, então você pode dizer o seguinte, que essa série AN ela é absolutamente convergente. Agora, se você tiver que essa série AN é convergente, mas o módulo dela não é convergente, diverge, então você diz que essa série é condicionalmente convergente. Como é que nós podemos provar isso aí? Bem simples, pessoal. Veja, eu tenho essa série aqui. A série menos 1 elevado a n mais 1 sobre 2 sobre 3 elevado a n. Olha só, eu tenho essa série. Pessoal, se eu calcular aqui, veja só, hein? Se nós calcularmos aqui, isso aqui tudo é a nossa série. Se nós calcularmos isso aqui, quais são os elementos que nós temos? Nós temos 2 terços, menos 2, 3 elevado ao quadrado, ou 2 nonos, mais 2 sobre 3 ao cubo, ou 2 sobre 27. Então, veja que eu tenho uma série alternada, beleza? Bom, mas essa série aqui eu sei que ela é convergente, porque olha só, pessoal, nós vimos também na aula passada que essa série é uma série geométrica. Qual é a diferença desse elemento aqui para esse, desse para esse, desse para esse? É o produto pela razão de quanto? De menos 1 terço. 2 terços vezes menos 1 terço vai dar 2 sobre menos 9. Então, menos 2 sobre menos 2 sobre 9. Se eu pegar menos 2 sobre 9 e multiplicar por menos 1 terço, vai dar 2 sobre 27. 2 sobre 27 multiplicado por menos 1 terço vai dar quanto? Menos 2 sobre 81. Então, isso aqui é uma série geométrica com a razão entre quem? Entre 0 e 1. Módulo dela entre 0 e 1, porque aí nós vimos na aula passada. Retomem lá o vídeo da aula passada para vocês recordarem. Joia! Então, provei que isso aqui é uma série geométrica, de acordo com os conceitos que nós estudamos na aula passada. Retomem lá no vídeo, tá, pessoal, da aula passada. Então, essa série é convergente. Beleza, ó, primeira condição lá em cima, convergente. Agora, e se eu fizer o módulo dela? Pessoal, quando eu fizer o módulo desses valores, qual que é o módulo de 2 terços? 2 terços. Qual que é o módulo de menos 2 sobre 3 ao quadrado? Dá mais 2 sobre 3 ao quadrado. Então, isso aqui também é uma série que continua sendo convergente. Por que ela continua sendo convergente? Porque essa série aqui não deixou de ser uma série geométrica. Não é isso? Ela não deixou de ser uma série geométrica. Agora, a diferença é que a razão dessa aqui de cima é menos 1 terço. A razão dessa é 1 terço. Só que quando você vai para analisar a série geométrica, qual que é a definição? É que o módulo da razão seja menor do que 1. Não é isso? Então, o módulo da razão, módulo de menos 1 terço e módulo de 1 terço é menor do que 1. Então, eu posso dizer então que essa série menos 1 elevado a n mais 1 sobre 2 vezes 2 sobre 3 elevado a n, ela é absolutamente convergente, porque ela converge e o módulo dela também converge. Então, ela é absolutamente convergente. Beleza? Então, para você saber se uma série é absolutamente convergente, você calcula, verifica se ela é convergente, aí você vai utilizar qualquer um dos métodos anteriores que nós vimos, teste da razão, desculpa pessoal, teste da integral, teste da série alternada, teste da comparação, teste do limite, ou mesmo você verificar pela série geométrica, como foi o caso que nós fizemos aqui. Se você verificou que ela é convergente e verificou que o módulo dela também é convergente, então ela é dita absolutamente convergente. Vamos seguir então? Bom, pessoal, agora um dos testes que mais são utilizados para você verificar se uma série é convergente. E ela ainda facilita porque ela consegue também dizer para você se a série é absolutamente convergente. E o que vai fazer aqui agora? Agora aqui nós vamos fazer praticamente uma junção do teorema lá do teste da razão, tá? Do teste da razão, quando nós trabalhamos duas funções ou duas séries. E é bem simples, tá? Talvez esse daqui seja o método mais fácil que vocês vão
utilizar esse aqui e o teste da raiz, que é o próximo que a gente vai ver. Então esse aqui é um teste que dá para você trabalhar ele e verificar se uma série é convergente ou se ela é divergente, aplicando somente os conceitos de limites, tá? Então, novamente reforço para vocês, não é obrigado a você usar o teste A ou o teste B, você vai escolher. Particularmente, acredito eu que esse teste da razão será um que vocês vão mais se identificarem devido à facilidade dos cálculos. Bom, mas o que o teste da razão diz, pessoal? O teste da razão diz o seguinte: seja uma série, olha só, essa série, uma série infinita, aonde para qualquer UN não nulo, então temos, primeira condição, se nós calcularmos o limite de n tendendo a infinito, da razão entre o n mais 1 sobre o n, e isso aqui der um valor L, uma constante menor do que 1, essa série é absolutamente convergente. Se você fizer esse mesmo cálculo e ele der um valor L maior do que 1 ou der infinito, essa série é divergente. E se ele der 1, o que nós podemos falar? Que nenhuma conclusão pode ser tomada com esse teste. Então esse teste, teoricamente, ele é mais fácil, mas ele tem uma falha. Qual que é a falha? Que se der 1, você vai ter que buscar outro teste para verificar. Esse não é compatível. Não é muito usual isso acontecer, porém pode acontecer. E se acontecer, aí você busca outra ferramenta, teste da raiz, teste da integral, teste da comparação, da série alternada, e você vai escolher. Vamos ver, pessoal, como é. Então, veja só, pessoal. Vamos lá? Retomando nosso raciocínio. Então, quando nós pegamos aí uma série, vamos pegar uma série bem simples, veja. Nós temos aí a série AN, né, com a série menos 1 elevado a n mais 1, vezes a n, onde o AN é n sobre 3 elevado a n mais 1. Tá? Então, veja, eu quero verificar se essa série ela é convergente, se ela é absolutamente convergente, se ela é divergente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o teste da razão. Tudo bem? Então, se nós aplicarmos o teste da razão e o resultado der menor do que 1, quer dizer que ela é absolutamente convergente. Se ela der maior do que 1 ou infinito, ela é divergente. E se você calcular e der igual a 1, esse teste não lhe serve para você tirar nenhuma conclusão dessa série. Aí você tem que buscar outra ferramenta, teste da raiz, teste da integral, teste da série alternada, ou teste do limite, teste da comparação. Mas esse teste aqui é um teste muito utilizado e possível, e acredito que vocês vão gostar muito. Já frisei, né? Esse é um teste que vocês vão gostar muito, porque ele tem uma facilidade, ou seja, ele é mais prático para vocês utilizarem. Beleza? Então, para a gente iniciar, pessoal, o teste da razão, primeira coisa, eu tenho que calcular o n mais 1, que no nosso caso aqui é o AN mais 1. Então, eu vou calcular o AN mais 1. O AN mais 1 quer dizer que aonde tiver o n, eu vou somar 1. Então, n mais 1 dá n mais 1. Eu tenho 3 elevado a n mais 1, só que é n mais 1 mais 1. Então, vai ser n mais 2. Resolvendo isso aqui, ficou n mais 1 sobre 3 elevado a n vezes 3 ao quadrado. Por que ficou 3 elevado a n vezes 3 ao quadrado? Quando eu tenho uma soma no expoente, quer dizer que antes eu tinha um produto de mesma base. Lembra lá do ensino fundamental médio, hein? Por exemplo, 3 elevado a n vezes 3 ao quadrado, conserva a base e somos expoente. Então, se eu posso fazer o caminho, né, esse caminho de 3 elevado a n vezes 3 ao quadrado ser igual a 3 elevado a n mais 2, eu posso fazer o inverso, que a gente vai utilizar isso aqui muito aqui. Beleza? Pronto, achei o valor de AN mais 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o limite. Ó, o teste da razão. O teste da razão diz que quem? É AN mais 1 sobre AN. Então, ficou o limite do AN mais 1, que é esse que nós encontramos aqui em cima, sobre o AN, que é a própria série que foi proposta lá no início. Pessoal, divisão de fração, o que nós fazemos? Conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, veja só, pessoal. Conservando a primeira, que é essa, n mais 1 sobre 3 elevado a n vezes 3 ao quadrado.
E multiplicando pelo inverso. Quem que é o inverso de 3 elevado a n mais 1? Lembrando que 3 elevado a n mais 1 é 3 elevado a n vezes 3. Ó. Invertemos, ó, sobre n. O que eu posso estar fazendo aqui, pessoal? Posso simplificar esse 3 elevado a n por esse 3 elevado a n. Beleza? Bom, simplificando isso aí, pessoal, o que acontece? Veja só, simplifiquei o 3 elevado a n por 3 elevado a n. 3 por 3 ao quadrado vai sobrar um 3 no denominador. Então, 3 vezes n, 3n. E em cima sobrou quem? n mais 1. Joia! Aplicando aqui, pessoal, o limite no infinito, que nós já vimos na aula passada e retomamos nesse conceito. Eu vou dividir tudo por quem? Por n, não é isso? Dividindo tudo por n, como é que vai ficar isso aqui, pessoal? Vai ficar, ó, se eu dividir n por n, não vai dar 1? Se eu dividir 1 sobre n por n, e o que vai acontecer? Vai dar 1 sobre n, não dá para simplificar. 3n sobre n vai sobrar 3. Então, vai sobrar 1 aqui, no lugar desse n. No lugar desse 1 vai sobrar 1 sobre n, e aqui vai sobrar 3. Como n tende a infinito, eu tenho limite de 1 sobre n, que é o que sobra aqui, pessoal. Ó, volta lá na nossa aula passada e dá uma relembrada lá de limite no infinito. Nós acabamos também de utilizar no exemplo anterior. Então, ó, quando nós resolvemos aqui 1 sobre n com n tendendo a infinito, vai tender a zero. Aqui tinha ficado 1. Está aqui, ó. Aqui tinha ficado 3, que está aqui. Então, o resultado disso aqui foi quanto? Foi 1/3. E 1/3, pessoal, não é menor do que 1? Se ele é menor do que 1, quer dizer que a nossa série ela é absolutamente convergente. Então, o teste da razão é um teste muito fácil de se aplicar. Talvez seja, né, para alguns, ou vou dizer para a maioria, o teste mais utilizado pela praticidade. O que vocês vão ter que fazer primeiro é calcular o AN mais 1, e aí depois é no máximo fazer uma divisão de fração, tomar cuidado na hora de simplificar, e aplicar lá no conceito de limite no infinito, que nós já comentamos. Vou sempre frisar isso, pessoal, que eu comentei detalhadamente com vocês na aula passada, no vídeo da aula passada, e reforçamos também alguns exemplos anteriores aqui nessa mesma aula. Então, essa série aqui ela pode ser dita como uma série absolutamente convergente, beleza? Existe um outro teste também, você falou que existe um outro teste, que também é fácil. Existe o teste da raiz. Talvez, novamente eu vou frisar, talvez vocês vão se adaptar ou gostar mais desse teste da razão, porque ele não envolve muito conceitos, né, propriedades matemáticas, a não ser aqui divisão de fração, que tem que tomar cuidado, e o conceito de limite no infinito. Então, nós temos o teste da raiz. O teste da raiz também, pessoal, ela é muito similar, assim, ela tem uma condição similar ao teste da razão. Então, se você tiver uma série, o n, veja, e ela é diferente de zero, então, se você calcular o limite tendendo ao infinito de a raiz n dessa série, do módulo dessa série, se der menor do que 1, é absolutamente convergente, maior do que 1, o infinito é divergente, e se der igual a 1, você também não pode tirar nenhuma conclusão. Então, ela pode lhe dar, a exemplo do teste da razão, 3 respostas possíveis. Ser absolutamente convergente, ser divergente, ou você não ter nenhuma possibilidade de avaliar com esse teste. Vamos pegar um exemplo aí? Olha só, pessoal. Exemplo, o mesmo exemplo anterior. A n, que é igual a n sobre 3 elevado a n mais 1. Então, o que eu preciso fazer? Vamos calcular isso aí. Então, vamos aplicar o teste da raiz. Eu calculo o limite de raiz n, está aqui, ó, do modo de 3 sobre n, n mais 1, 3 elevado a n mais 1. Bom, como que eu posso resolver isso daí? Vamos lá? Pessoal, 3 elevado a n mais 1 é a mesma coisa que 3 elevado a n vezes 3. Até aí, veja que nós aplicamos propriedades matemáticas básicas. O que mais nós podemos fazer? Olha só. Nós vimos, ou vocês viram no ensino fundamental e médio, e também lá no cálculo 1 e um pouco de cálculo 2, que se você tem uma raiz de índice n de um produto ou de uma razão, é a mesma coisa que a raiz, que o produto ou a mesma coisa que o produto ou o quociente dessas raízes. Então eu peguei aqui, pessoal, raiz de n sobre 3 elevado a n vezes 3.
Beleza? Como é que eu escrevi ele aqui? Eu coloquei limite de raiz índice n de 1 sobre 3 elevado a n, vezes a raiz de n sobre 3. Eu só separei aqui, ó. Separei esses fatores. Já o que foi feito do módulo? Bom, esse módulo aqui, pessoal, o que vai acontecer? Eu já percebi o quê? Que nesse caso específico, esse n, pela definição de série, esse n é sempre um valor positivo. Correto? Então, eu só tenho a potência e esse valor de n. Então, eu já sei que isso aqui sempre vai dar positivo. Então, por isso que eu não reescrevi esse módulo aqui. Tá, beleza? Porque eu posso considerar também, eu tenho que lembrar que esse n aqui pode ser um número par. E se ele for um número par, isso aqui dentro nunca pode ser negativo. Beleza? Então, veja, eu já retirei o módulo considerando que isso aqui sempre vai ser positivo pelo teste da raiz. Pessoal, nós vimos, ou vocês viram no cálculo 1, e também na nossa primeira aula, na aula passada, né, onde eu comentei as propriedades de limites, que também serve para propriedades de série, que limite de um produto é o produto dos limites. Então, olha só, limite desse produto, ó, limite de raiz de índice n de 1 sobre 3 elevado a n, vezes raiz de índice n de n sobre 3, é a mesma coisa que o produto dos limites desses valores. Ó. Coloquei limite de raiz de índice n de 1 sobre 3 elevado a n com n tendendo a infinito, vezes o limite de raiz de índice n sobre n de n sobre 3 com n tendendo a infinito. Pessoal, resolvendo isso aí, veja, o que nós podemos verificar? Olha só, eu tenho aqui, pessoal, olha comigo, hein? Raiz de índice n de 1 sobre 3 elevado a n. Raiz de qualquer índice de 1 não vai ser 1? Beleza. Raiz de índice n de 3 elevado a n. Olha, esse expoente do 3 é igual ao índice da raiz. Posso simplificar. Então, a raiz de 1 sobre 3 elevado a n de índice n é 3 elevado a n. É 1 terço. Olha só, é 1 terço. E limite de 1 terço é 1 terço. Propriedade de limite, nós vimos. Agora, ficou faltando calcular esse cara aqui, não foi? Então, veja só, como é que nós podemos calcular esse cara aqui, pessoal? Então, ficou 1 terço vezes limite de n sobre 3 elevado a 1 sobre n. Olha só, hein, pessoal, o que nós fizemos? Transformamos esse radical em um expoente racional. Isso também nós fizemos muito em cálculo 2 e início de cálculo 3, porque nós trabalhamos com integração, né, de função potência. Inclusive, aqui nós fizemos uma quando resolvemos aquele exemplo lá, utilizando a integração por substituição simples. Vai lá no teste da integral. Então, olha só, pessoal. Agora eu vou aplicar a tendência. Se eu aplicar a tendência, veja só comigo. 1 sobre n, quando n tende a infinito. 1 sobre n, quando n tende a infinito, não vai dar zero? Beleza? Não é isso? Bom, n, que é n tendendo a infinito, sobre 3, mas infinito elevado a zero, todo valor elevado a zero é igual a quanto, pessoal? Não é 1? Então, o que sobrou? Sobrou que o resultado que nós tivemos foi de 1 terço vezes 1. E 1 terço não é menor do que 1? Então, se é menor do que 1, olha lá, ó, deu um valor L menor do que 1. Então, a série ela é absolutamente convergente. Beleza? Vamos ver um segundo exemplo aí, pessoal? Olha só. E agora? Envolvendo um Ln, e aí parece que a coisa complicou? Não. Na verdade é o seguinte, você vai escolher o melhor caminho. O que eu posso dizer para vocês é, esse teste da raiz e o teste da razão são um dos testes mais simples, mas não que vocês sejam obrigados a aplicá-los, beleza? Então vamos lá, o que eu preciso fazer? Eu vou calcular então, pessoal, olha, limite de raiz de índice n do módulo de n. Então eu escrevi essa sequência aqui dentro, ó, tá aqui, tá vendo? Pessoal, raiz de índice n de 1, não é 1? Raiz de índice n de Ln de n mais 1 elevado a n. Eu não posso simplificar esses dois valores? Posso, não posso? Simplificando esses dois valores, não vai ficar isso aqui? Ó, raiz de índice n de 1 é 1. Raiz de índice n de Ln de n mais 1 elevado a n, eu posso simplificar, sobrou Ln de n mais 1. Agora, aplicando a tendência, pessoal, como é que eu posso ter aqui? Olha só, n tendendo a infinito. Como é que vai ficar isso aqui? 1 sobre
infinito mais 1 dá infinito. Ln de infinito é infinito. 1 dividido por infinito, isso tende a zero. E 0 não é menor que 1? Bom, se 0 é menor que 1, eu posso dizer também que essa série ela é absolutamente convergente. Então, pessoal, reforçando o que nós comentamos nessa aula, existem vários testes para você utilizar e verificar se uma série é convergente ou se ela é divergente. Qual que eu vou usar? Aí vocês vão escolher, tá? Vocês aqui vão determinar qual é o melhor caminho. Pode ser que você, aplicando o teste da integral, seja mais fácil. Pode ser que é o teste da raiz, pode ser que é o teste da alternada. E aí você vai ter que verificar isso daí. Tá, beleza? Então, pessoal, novamente aqui, agradeço a vocês aí pela compreensão, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês aí em seus estudos, tá ok? Então, novamente, um abraço a todos, que vocês possam permanecer em seus lares, cuidando de sua saúde e de seus familiares, tá joia? Um abraço a todos e que Jesus abençoe vocês e toda a sua família hoje e sempre.